Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu namorado me traiu com minha amiga durante o casamento dela, e nossos amigos sabiam. Eles riam de mim pelas costas, mas não apenas arruinei o casamento deles, como também suas vidas. Olá! Quando eu estava na universidade, fazia parte de um grupo muito unido de amigos. Com o passar do tempo, continuamos em contato. Éramos 7, 4 homens e 3 mulheres. Uma das garotas, chamemos de Elaine, era minha colega de quarto na universidade e éramos literalmente inseparáveis. Desde então ela se tornou minha melhor amiga, e recentemente participei do casamento dela, que foi onde tudo saiu do controle. Nesse grupo, também comecei a namorar um dos rapazes nos últimos 8 anos, chamemos de Nick. Para contextualizar, Nick era originalmente o mais próximo dessas pessoas, mas depois que começamos a namorar, também me tornei parte do grupo. Comigo veio Elaine, que se aproximou ainda mais. Nick e eu começamos a namorar no nosso 2º ano, eu tinha 20 anos na época. Durante os últimos 8 anos, crescemos juntos. Tivemos altos e baixos, mas sempre conseguimos superar. No último ano, venho conversando com ele sobre nos casarmos, mas ele me disse que ainda não estava pronto. Achei muito estranho, porque ambos estamos bem no trabalho e inclusive moramos juntos nos últimos 4 anos. Não entendo por que é tão complicado nos casarmos. Valorizo minha carreira, mas também quero casar e formar uma família. Nick e eu temos discutido muito sobre isso nos últimos meses. Ele acha que estou pressionando, o que não faz sentido, já que estamos juntos há 8 anos. Ele também tem dito que eu deveria me concentrar mais no trabalho, o que é igualmente sem sentido, pois eu ganho mais dinheiro do que qualquer pessoa que conheço e venho gerindo a empresa de suprimentos de escritório do meu pai nos últimos 2 anos. Muitas mulheres têm sucesso em suas carreiras enquanto são casadas e têm filhos, e eu estou pronta para isso. Por isso, realmente não achei que fosse uma desculpa válida. Sabia que ele simplesmente se recusava a se casar porque não queria se comprometer comigo, mesmo depois de tanto tempo juntos. Isso me deixava muito chateada. Brigamos frequentemente por isso nos últimos meses. Mesmo assim, não terminamos o relacionamento apesar dos problemas. Dado o comportamento dele, nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse estar me traindo, porque no restante do tempo, ele agia completamente normal. Nós nos desculpávamos um com o outro, mas no fim do dia, eu sempre achava que encontraríamos um caminho de volta um para o outro. Já não acredito mais nisso, porque no casamento de Elaine, percebi que provavelmente ele vinha me traindo há sabe-se lá quanto tempo. O pior de tudo é que ele estava me traindo com minha melhor amiga, a própria noiva. Descobri isso há alguns dias quando os vi se beijando no estacionamento, no meu carro, de todos os lugares possíveis. Em vez de confrontá-los naquele momento, decidi seguir um caminho mais teatral e humilhá-la publicamente. Para contextualizar, Nick e eu tínhamos viajado até o hotel onde Elaine se casaria no dia anterior ao casamento. À noite era para termos ido ao jantar de ensaio, mas eu estava muito cansada da viagem e às vezes, sofro de enxaquecas muito fortes, então decidi não ir. Mais tarde naquela noite, minha enxaqueca piorou e como esqueci meus medicamentos ao fazer as malas, precisei sair para comprar alguns. Foi assim que acabei no estacionamento. Como não queria andar muito, vi os dois no carro. Eles estavam completamente entretidos um com o outro. Acho que fiquei lá por cerca de 45 segundos, e assim que entendi o que estava acontecendo no carro, simplesmente me virei e comecei a andar. Não sabia o que fazer com o que acabará de presenciar. Acho que eles não me viram porque estavam muito ocupados um com o outro e tive sorte. Naquela altura, o jantar de ensaio já havia acabado, então decidi ir até o quarto de um amigo para, ao menos, desabafar sobre o que tinha acabado de presenciar, esperando que talvez ele pudesse me consolar e me ajudar a encontrar coragem para enfrentar Elaine e Nick quando eles voltassem. Ao invés disso, quando cheguei à porta do quarto do meu amigo, ouvi muitas vozes dentro e percebi que nosso grupo estava reunido. Coincidentemente, já estavam falando de Nick e Elaine. Não apenas estavam comentando sobre eles, mas também rindo de mim pelas costas sobre o quão ingênua eu era em relação a tudo isso. Eles sabiam o tempo todo e estavam encobrindo os dois. A outra mulher do grupo, minha amiga Kate, fez uma piada sobre como um dia eles seriam pegos por se esconderem tanto, até mesmo durante os preparativos do casamento. Aparentemente, eles tinham dormido juntos quando saí mais cedo da festa de noivado. Todos achavam isso muito engraçado e comentavam naturalmente. Então, simplesmente me afastei da porta. Felizmente, ninguém percebeu que eu estava ali, provavelmente porque todos tinham bebido demais. Acho que aquele dia foi um dos piores da minha vida, mas mesmo assim, depois de voltar ao meu quarto e chorar por uns 15 minutos, decidi não deixar nada transparecer, porque já estava começando a formular meu plano. Sabia que lhes daria uma lição que nunca esqueceriam.
Quando Nick finalmente voltou para o quarto, fingi que tudo estava normal e fomos dormir sem tocar no assunto. No dia seguinte, no dia do casamento, cumprimentei todos como se nada tivesse acontecido e tudo estava indo bem até que decidi me levantar pouco antes de a cerimônia começar. Frente a todos os convidados, disse que queria fazer um discurso em homenagem à minha amiga. Não era o tradicional, então obviamente houve alguns olhares estranhos. Mas acho que Elaine pensou que eu faria um discurso emocionante sobre como sentiria a falta dela, ou algo assim, então permitiu. Foi um grande erro da parte dela. Porque então falei sobre o que vi na noite anterior e também mencionei o que ouvi de nossos amigos no quarto, os eventos da festa de noivado, enquanto riam de mim pelas costas. Naquele momento todos tiveram o bom senso de parecer envergonhados, mas não me importava muito com eles. Só me interessava como Nick e Elaine reagiriam ao meu discurso. Assim que perceberam o que estava acontecendo, tentaram me impedir. Nick tentou me fazer sentar e calar a boca, como se isso fosse ajudar em algo. Elaine perdeu completamente o controle e começou a me acusar de estar com ciúmes dela, dizendo que eu estava mentindo para arruinar o casamento dela de propósito. Acho que ela exagerou em sua atuação e ficou muito defensiva. O noivo dela acabou acreditando em mim e foi embora. Quando Elaine percebeu que havia sido deixada no altar, correu atrás dele, e todo o lugar virou um caos. Eu não me importei com nada disso. Apenas me soltei de Nick e fui ao estacionamento, onde já tinha preparado minhas coisas antes da cerimônia, e voltei para casa. Passaram-se 3 dias desde então. Nos primeiros 2 dias, não ouvi nada de ninguém. Mas ontem, Nick me disse que ele e Elaine reconheciam que erraram, mas que o que fiz foi simplesmente psicótico. Segundo ele, aparentemente não só arruinei o casamento, mas também destruí a vida dela. Agora, os pais de Elaine não querem mais saber dela, e o noivo a deixou. Então ela está sem casa, porque estava contando com esse casamento para se estabilizar financeiramente, se é que me entende. Deixe-me esclarecer. Pelo que pude entender do que Nick disse, Elaine é completamente interesseira, e esse casamento foi uma farsa desde o início. Ela e o noivo não se conheceram através dos pais no início deste ano, como disseram a todos. Na verdade, eles se conheceram em um aplicativo de namoro. O noivo tem 6 anos a mais que ela e recebeu um ultimato dos pais: ou casava e sossegava, ou continuava se divertindo com uma mulher diferente a cada semana e era deserdado, deixando toda a herança para o irmão. Por essa razão, ele estava disposto a encontrar alguém, mas na verdade, não queria se casar até então. Estava procurando por alguém que aceitasse a ideia de um casamento aberto, mas não tinha encontrado ninguém. Até que conheceu Elaine no aplicativo de namoro, e ela encontrou uma maneira de fazer isso funcionar para ambos. Elaine também não estava muito interessada em casamento, mas estava desempregada há cerca de 1 ano. Tentou várias coisas, mas simplesmente não conseguia se manter interessada em nada por mais de 2 ou 3 meses. Tudo que realmente queria era casar com alguém rico e não se preocupar mais. Felizmente para ela, a família do noivo era bastante rica. Suponho que você já imagina onde isso vai dar. Depois de alguns encontros, eles perceberam que isso seria a melhor solução para ambos. Por um tempo tudo estava em ordem, mas então fiz aquele discurso no casamento, e claro, como os pais do noivo não tinham ideia do acordo pessoal que eles tinham, o noivo teve que partir. Não havia como seus pais aprovarem que ele se casasse com uma mulher assim, especialmente depois que a amiga dela humilhou toda a família na frente de tanta gente. Então, embora o acordo fosse conveniente, não iria mais funcionar, e eles tiveram que cancelar tudo. Elaine estava morando com o noivo nos últimos meses e não vinha fazendo nada produtivo desde então. Inclusive largou o último emprego que tinha em vendas. Agora, depois do desastre do casamento, nem mesmo os pais dela a aceitam de volta. Ela não tem para onde ir, e não é como se fosse fácil encontrar um emprego. Elaine não tem muitas qualificações, e mesmo que encontre algo, provavelmente será mal pago. Agora, me acusam de arruinar a vida dela por ser insensível. Nick acha que eu deveria ter confrontado os dois pessoalmente em vez de humilhá-los publicamente e criar tantos problemas para Elaine. Ela está em sérios apuros agora, e por alguma razão, ele espera que eu me sinta mal por tudo isso. Neste momento não me sinto particularmente mal por Elaine. Também não acho que sua vida esteja destruída. Tudo que ela precisa fazer é encontrar um emprego, mantê-lo e fazer algo por si mesma, em vez de depender de outras pessoas. Não acho que isso seja algo ruim. Se algo, provavelmente fiz um favor a ela. O que me faz sentir um pouco estranha é ter humilhado publicamente ambas as famílias. Tenho certeza de que o discurso que fiz não deixou uma boa impressão para nenhuma delas. Conheço os pais de Elaine, e eles são pessoas muito amáveis. Então essa é a única parte do que Nick disse que realmente me afetou. Sinto-me um pouco mal por isso. Sinto que poderia ter evitado todo esse espetáculo público, confrontados em privado, terminado com Nick e seguido em frente de uma maneira saudável.
mas agora criei todo esse drama, e me sinto estranha com isso. Sou a vilã por humilhar publicamente minha melhor amiga e sua família em seu casamento porque ela e meu namorado estavam dormindo juntos? Edição, realmente não faço ideia de quanto tempo isso vinha acontecendo. A única informação que tenho é o que ouvi enquanto espreitava do lado de fora do quarto onde meus amigos estavam falando sobre tudo isso. Na maior parte, eram apenas piadas e comentários estúpidos sobre a situação. A única coisa relevante que disseram foi sobre a festa de noivado. Saí mais cedo porque, mais uma vez, tive uma enxaqueca. Não é surpreendente, isso costuma acontecer se passo muito tempo em um ambiente barulhento. É algo com o qual tenho que lidar. Já consultei vários médicos e tomo medicamentos, mas preciso de muito descanso, então muitas vezes tenho que sair cedo. Como muitos dos nossos amigos geralmente estão presentes, nunca achei justo pedir para Nick voltar para casa comigo. Então ele ficou. Até pouco tempo atrás, nunca tive razões para suspeitar de quão tarde ele chegava. Mas agora começo a pensar que tudo isso provavelmente vinha acontecendo há muito tempo, e eu simplesmente não fazia ideia. Tudo bem, de qualquer forma. Já acabou. Eles podem continuar dormindo juntos o quanto quiserem. Embora, não acho que Nick seja o tipo de homem com quem Elaine realmente queira passar o resto da vida. Para começar, ele nem é tão rico quanto ela gostaria que fossem seus homens. Se eles acabarem juntos, com certeza ele vai esperar que ela trabalhe, porque não está disposto a ser o único provedor financeiro, palavras dele, não minhas. Antes eu achava isso algo admirável, mas não acho que Elaine veja da mesma forma. Também não acho que Nick será capaz de suportá-la, porque ela é muito mais dramática do que eu. Enfim, isso já não é mais problema meu. Atualização 1. Olá. Passaram-se 2 dias desde que publiquei, e eu não respondi à mensagem de Nick sobre o que aconteceu com Elaine. Não me arrependo. Não tenho por que me sentir mal por nada. Eu estava chateada com algo, reagi de maneira dura e isso é tudo. Se isso afeta negativamente outras pessoas, não é meu problema, especialmente quando essa pessoa é quem me machucou sem se importar. Até os pais de Elaine me ligaram para pedir desculpas pela filha, e eu também me desculpei pelo que fiz com eles. No entanto, me disseram que não precisava porque, segundo eles, a filha mereceu. Então estamos bem. Não falei com os pais do noivo dela, mas não acho que estejam zangados comigo por isso. Quando disse que não respondi a Nick, quis dizer que não mencionei nada do que ele disse. Mas deixei claro que ele precisa passar aqui logo para pegar todas as suas coisas e ir embora. Obviamente, agora que não estamos mais juntos, não quero que ele continue na minha casa, e realmente não conseguia suportar ver suas coisas espalhadas por aí. Então juntei tudo, empacotei em algumas caixas e já deixei tudo pronto. Quando ele vier, pode pegar as caixas e sair sem que precisemos perder tempo. Ele é a única pessoa que ainda não bloqueei, porque preciso saber quando vai passar para resolver isso. Assim que ele pegar suas coisas, também o bloquearei. O resto dos meus amigos já foi bloqueado, e claro, Elaine foi a primeira que bloqueei. Agora que passou um pouco de tempo desde o incidente, todas as emoções começaram a me atingir, e tenho me sentido muito mal com tudo isso. Não fui traída por apenas uma pessoa. Fui traída pelo meu namorado, pela minha melhor amiga e por todas essas pessoas que pensei que fossem como minha família, porque era assim que éramos próximos no nosso grupo. Mas felizmente minha família biológica tem estado ao meu lado e me apoiado muito. Eles têm vindo me visitar nos últimos dias para cuidar de mim, e mais importante ainda, garantir que eu esteja me cuidando. Sou realmente grata por isso, porque pelo menos, tenho pessoas que se preocupam comigo. Atualização 2. Olá. Quase 9 dias após o incidente, Nick me enviou uma mensagem pela manhã dizendo que viria à tarde para pegar suas coisas. Estava bem com isso, e dado que ele não tentou me contactar nos últimos 9 dias, presumi que ao chegar, ele provavelmente apenas pegaria suas coisas e iria embora. Mas em vez disso, quando ele chegou e comecei a entregar as caixas, disse que queria verificar a casa caso eu tivesse esquecido algo. Hesitei um pouco, porque para que ele verificasse, teria que deixá-lo entrar, e parecia um processo trabalhoso. Porém, novamente não podia recusar, porque poderia realmente ter esquecido algo e queria terminar com isso de uma vez. Assim, permiti que ele entrasse, já que, caso contrário, provavelmente ele diria depois que perdi algo ou algo do tipo. Ele revisou a casa, pegou algumas coisas que eu havia deixado passar, e pensei que isso seria tudo, que ele apenas colocaria aquelas coisas nas caixas e iria embora. Mas em vez disso, ele começou a andar pela sala segurando os itens, tornando a situação extremamente desconfortável. Então tive que perguntar se ele ia embora ou não. Foi então que ele disse que realmente queria conversar comigo e esperava que desta vez eu estivesse mais aberta a falar sobre o problema, já que algum tempo havia passado. Foi bastante frustrante, porque ele falava como se tivessem passado anos desde o incidente, quando, na realidade, não fazia nem 2 semanas.
Além disso, não sinto que precise abordar qualquer problema com ele. Ele me traiu com minha melhor amiga, que estava prestes a se casar, e isso foi tudo. Eles eram o problema, não eu. Deixei muito claro quando escrevi para ele que ele era bem-vindo aqui apenas para pegar suas coisas. Agora que já tinha feito isso, não havia necessidade de falar ou ficar mais tempo. Mas ele começou a discutir comigo, dizendo que, embora tivesse me traído, não era como se eu fosse completamente perfeita e que precisava parar de agir como se tudo fosse culpa dele. Até então, eu tinha sido civilizada com ele, embora cada vez mais irritada. Finalmente, quando ele disse isso, perdi a paciência. Comecei a gritar, porque não podia acreditar que ele tivesse a audácia de insinuar que algo disso poderia ter sido culpa minha. Estou disposta a reconhecer que não sou uma pessoa perfeita, nem de longe. Mas o tom que ele usou deixou claro que ele estava insinuando que de alguma forma eu levei a me trair. Mesmo antes de ele começar a discutir, eu já sabia o que ele diria. Como mencionei em minha publicação original, já tínhamos tido problemas porque eu queria estabilizar minha vida, casar e formar uma família logo, mas ele não estava pronto para isso. Sabia que ele mencionaria isso, porque eu mesma estava refletindo sobre isso há alguns dias, embora de uma maneira diferente, na qual eu era a vítima. Na opinião dele, ele era a verdadeira vítima. Disse que não estava pronto para se comprometer e, como era algo tão importante, achava que seria uma má decisão para ele. Queria viver sua vida um pouco mais antes de casar e formar uma família. Durante os últimos 8 anos, ele esteve apenas comigo e só fizemos coisas pensando um no outro. Aparentemente, ele sentia que nem sabia quem era, o que de alguma forma era culpa minha. Não podia acreditar que ele achasse que esses eram pontos válidos. Se ele tinha um problema tão grande para se comprometer comigo, mesmo após 8 anos de relacionamento, claramente tínhamos opiniões muito diferentes e queríamos coisas muito distintas na vida. As únicas 2 formas de lidar com isso eram continuar conversando para chegar a um acordo ou simplesmente terminar. Mas ele escolheu me trair para ter o melhor dos 2 mundos. Fazer o que quisesse enquanto me mantinha como uma segunda opção. De alguma forma eu era vilã por não concordar com isso. O papel de vítima e a pretensão de que ambos éramos igualmente culpados me enfureceu tanto que acabei gritando até ficar sem voz. Mesmo assim, ele continuou discutindo, tentando se justificar, dizendo que estava sob muito estresse por minha causa e que Elaine o entendia de uma forma que eu nunca entendi. Se Elaine o entendia tão bem, ele poderia ter terminado comigo e começado um relacionamento com ela. Continuei pedindo que ele fosse embora, mas ele não ia e continuava dizendo que eu precisava entender que também não era perfeita e que tinha sido tão tóxica quanto ele. Pensei em chamar a polícia, mas infelizmente estava tão alterada que isso nem passou pela minha cabeça. Depois de um tempo, fiquei tão cansada da conversa que fui até a porta, abri e simplesmente fiquei lá em silêncio enquanto ele continuava tentando se justificar. Levou vários minutos para ele entender a indireta, e foi muito difícil para mim não dizer nada enquanto ele inventava argumentos sem sentido. Apenas permaneci em silêncio ao lado da porta aberta, esperando que ele fosse embora. Finalmente ele foi, mas mesmo assim, me disse que eu podia fingir ser uma santa o quanto quisesse, mas no fundo, ambos sabíamos que são necessárias 2 pessoas para arruinar um relacionamento. Concordo plenamente, são necessárias 2 pessoas, ele e Elaine. Mas não disse isso, pois só iniciaria outra discussão, e eu não tinha tempo nem energia para isso. Então ele saiu, fechei a porta e tentei me acalmar, porque conversar com ele realmente me abalou. Mesmo quando estávamos juntos, ele sempre teve dificuldade em admitir quando estava errado. Na época, achava isso um pouco encantador, mas hoje foi insuportável. Estou realmente feliz que ele tenha ido embora quando foi, porque caso contrário, acho que poderia ter jogado algo nele. Enfim, isso já passou. Ele se foi, e estou realmente aliviada. Já o bloqueei, e agora vou me concentrar mais em mim mesma, porque realmente preciso disso. Já comecei a ir à academia com mais frequência, pois me ajuda a me distrair. Também estou escrevendo em um diário. Vai ser um processo lento até que eu finalmente sinta que superei tudo. Afinal, independentemente de como terminou, foi um relacionamento de 8 anos. Então, definitivamente vai deixar marcas, quer eu goste ou não. Tudo o que posso fazer é tentar fazer com que essas marcas não me incomodem tanto, suponho. Atualização 3. Olá! Passaram-se 2 anos desde minha última atualização. Venho pensando em publicar aqui há algum tempo e finalmente decidi fazer login hoje. Então, aqui está uma atualização sobre como as coisas estão indo. No âmbito profissional, tudo está incrível, melhor do que nunca, e estou muito feliz. Também me tornei uma espécie de entusiasta do fitness, e isso tem sido realmente bom para mim. Não tive nenhum contato com aquelas pessoas da universidade nos últimos 2 anos, e honestamente não me importo com como estão. Minha família esteve ao meu lado em cada passo do caminho, cuidando de mim e garantindo que eu estivesse bem, e isso é tudo o que preciso.
Agora tenho muito poucos amigos, apenas algumas pessoas da escola e alguns colegas de trabalho. Mas pelo menos são boas pessoas que realmente se preocupam comigo. Nas últimas semanas também comecei a sair com alguém. Namorar alguém era algo que eu tinha completamente descartado no último ano ou mais, porque ainda estava lidando com o trauma do meu último relacionamento. Mas então, uma das minhas amigas me apresentou ao primo dela em sua festa de aniversário. Ele é muito doce, muito gentil, e não sei porquê, mas me senti muito atraída por ele desde a primeira vez que nos conhecemos. Minha amiga organizou um encontro para nós, e estamos saindo desde então. Contei a ele tudo sobre meu último relacionamento e quanto tempo durou. Expliquei que quero levar as coisas com calma antes de me comprometer seriamente, e ele entende completamente. Respeita minhas opiniões e é tão atencioso que até me disse que está disposto a esperar, porque, nas palavras dele, pareço a garota perfeita para ele. Também estamos na mesma página sobre casamento e filhos. Ele quer isso tanto quanto eu, e acho que finalmente encontrei alguém que é adequado para mim. Não que estejamos pensando nisso agora, é muito cedo. Mas é bom falar sobre essas coisas no início, para que ninguém perca tempo. Pelo menos, sou muito mais feliz do que Nick e Elaine, que se casaram alguns meses após minha última atualização, mas nem sequer conseguiram manter o casamento por um ano. Eles terminaram se divorciando dentro desse período. Fiquei sabendo disso através de um antigo conhecido da universidade, que é um pouco fofoqueiro. Não posso dizer que me sinto mal por eles, porque isso seria uma mentira descarada. Mas sim, espero que isso sirva como uma boa lição para eles e que não arruinem a vida de outras pessoas no futuro, como fizeram comigo. Embora, sendo as pessoas horríveis que são, quem sabe? O mais engraçado é que o relacionamento deles terminou porque Elaine foi infiel com outro homem do nosso grupo de amigos. Não me surpreende. Não me surpreende nem um pouco. Também não me surpreenderia se estivessem zombando de Nick pelas costas. São pessoas horríveis e, olhando de longe agora, fico até em paz com o que aconteceu. Estou muito longe dessa toxicidade. Dito isso, sinto que realmente superei tudo o que aconteceu. E sim, sou feliz. Atualização 4. Olá. Talvez vocês não se lembrem de mim ou da minha história, mas sou a mulher que descobriu que o namorado a traía no casamento da sua amiga. Minha última atualização foi há 4 anos, então muitas das pessoas que leram minha história naquela época provavelmente já não estarão aqui. Minhas publicações estão no meu perfil, caso queiram refrescar a memória ou saber o que aconteceu comigo. Agora vamos à atualização. Elaine se casou novamente com um homem que aparentemente era rico ou tinha tanto dinheiro quanto ela desejava em um homem. É estranho, porque meu ex-namorado não tinha muito dinheiro, mas ainda assim eles se casaram. Este casamento durou ainda menos que o anterior, pois, pouco tempo depois de se casarem, ela descobriu que tudo era uma farsa. O cara não tinha tanto dinheiro assim, apenas aparentava ter. Ele dirigia um carro alugado, morava em uma propriedade bastante cara e usava roupas de grife, mas escondia muitas dívidas. Elaine só descobriu isso muito depois de dizer sim, e quando descobriu, acumulou um novo divórcio. Pelo que consegui descobrir, ela tentou um processo de anulação, mas por algum motivo não conseguiu. Assim teve que passar pelo processo de divórcio. Além disso, esse homem colocou dívidas no nome dela. Então pode-se dizer que ela não só acumulou mais um divórcio, mas também algumas contas para pagar. Mas esta atualização não é sobre minha ex-amiga, pelo menos, não queria focar apenas nisso. Eu mesma estou prestes a me casar com meu namorado, com quem já estou há aproximadamente 4 anos. É curioso relembrar, ao ler minha publicação original, o quanto me sentia mal naquela época. Mas, graças a tudo o que aconteceu, consegui encontrar a pessoa certa. Já temos data para o casamento em 4 meses e estamos nos preparando para isso. Mas tudo está se encaixando tão bem que não acho que vou me estressar muito com os preparativos. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido nos abandonou, a mim e aos nossos filhos, para se juntar a um grupo de amigos solteiros, apenas para voltar anos depois, esperando retomar de onde parou. Olá, eu, uma mulher de 29 anos, me casei há 6 anos, mas estou divorciada há 3. Tenho 2 filhos com meu ex-marido, Adam, um homem de 30 anos. Nossos filhos têm 4 e 5 anos, mas tenho a guarda completa deles, já que Adam não queria ser preso por causa da família. Fomos felizes no casamento por 3 anos, tivemos 2 filhos lindos e até estávamos planejando comprar nossa própria casa para sairmos do apartamento onde morávamos. Mas de repente ele me disse, quero ser solteiro e explorar o mundo agora. Estávamos juntos desde o ensino médio, éramos tudo o que conhecíamos. Ele foi meu primeiro tudo, e eu fui o dele. Sempre pensei que seria algo para sempre, e ele parecia estar bem com o fato de não ter estado com outras pessoas além de mim.
Mas, depois de 3 anos de casamento, ele me disse que não estava feliz e que queria que ambos nos libertássemos desse fardo, referindo-se ao nosso casamento e família, para que pudéssemos viver nossas vidas ao máximo. Era um discurso estranho, no estilo livre-pensador, como meu pai o chamaria. Eu não entendia nada porque achava que ele me amava. Ele insistia que me amava, mas aparentemente também amava a si mesmo e queria se dar a chance de explorar o mundo. Eu até sugeri abrir temporariamente nosso casamento, mesmo que isso me machucasse, apenas para garantir que ele continuasse casado comigo e não nos deixasse de verdade. Mas ele não gostou da ideia e estava decidido a se divorciar para que ambos fizéssemos isso da maneira certa. Eu fiquei devastada com aquela conversa porque literalmente veio do nada. Quando comecei a chorar na frente dele, ele me disse que tudo ficaria bem e que eu deveria ter fé no nosso amor, porque se fosse para ser, ele encontraria o caminho de volta. Era ridículo e injusto, mas foi assim que nosso casamento terminou. Um belo dia, ele decidiu fazer as malas, ir embora para explorar o mundo e ficar sozinho por um tempo, deixando-me com nossos 2 filhos, sem se importar com o que aconteceria conosco. Eu até perguntei o que ele achava que aconteceria com as crianças, e ele sugeriu que eu as deixasse com alguém de confiança e fosse explorar o mundo também, viajar, conhecer novas pessoas e viver uma vida aventureira, para que eu pudesse crescer como pessoa. Fiquei atônita porque, na minha opinião, se trazemos crianças a este mundo, é nossa responsabilidade criá-las bem, protegê-las e garantir que todas as suas necessidades sejam atendidas. Como pais, não podemos e não devemos simplesmente sair correndo para viajar pelo mundo, deixando nossos filhos para trás. Foi isso que me convenceu de que ele estava completamente fora de si naquela época. Então, não lutei mais contra o divórcio e não contestei o acordo. Foi fácil, já que ele não queria nada e estava disposto a abrir mão de tudo. Os pais dele eram ricos, então a pensão alimentícia e o suporte financeiro não foram um problema. Ele conseguiu direitos de visitação, mas raramente os usava. E mesmo quando fazia, me fazia levar as crianças para a casa dos pais dele e esperar em outro cômodo para que ele pudesse vê-las sem ser lembrado do passado. Mas até essas visitas pararam depois dos primeiros meses. Descobri a verdadeira razão por trás da mudança de comportamento dele muito mais tarde, por meio de uma amiga minha, Raquel, que tinha alguns amigos em comum com Adam. A prima de Raquel fazia parte do círculo de amigos que influenciou Adam, e foi ela quem me contou sobre eles. Raquel disse que sua prima levava um estilo de vida muito promíscuo, selvagem e aventureiro. Não apenas ela, mas todo o grupo de amigos dela, cerca de 6 ou 7 homens, acreditava que ninguém deveria ser preso por relacionamentos. Eles fizeram um pacto para permanecer solteiros. Adam foi apresentado a esse círculo de amigos por um colega de trabalho, que achou que ele se daria bem com esses caras. Embora Adam não fosse solteiro e não pudesse realmente fazer parte dessa ideologia, já que era casado e tinha 2 filhos na época, a prima de Raquel contou para ela e para outros familiares que conseguiram converter um homem a acreditar que não precisava ficar com a esposa e os filhos. Segundo ela, ele precisava se livrar desse peso morto para seguir em frente e melhorar na vida. Isso foi o que ele fez ao me divorciar e abrir mão da custódia das crianças, para poder se comprometer totalmente com a ideologia deles. Raquel disse que sua prima se gabava do status de culto que o grupo tinha, por terem conseguido transformar alguém em um deles, o que significava que havia algo poderoso e atraente em suas crenças. Por curiosidade, Raquel perguntou à prima como era esse homem, porque queria saber que tipo de pessoa abandonaria sua família só por causa do que os amigos disseram, especialmente um homem casado e com filhos. Quando a prima apontou para Ada em uma foto de grupo, Raquel imediatamente ligou os pontos e me mandou uma mensagem assim que saiu do evento. Isso aconteceu em uma reunião de família, e assim que terminou, ela correu para o meu apartamento e me contou tudo sobre o que havia acontecido com Adam. Dizer que eu fiquei furiosa seria um eufemismo. Quando descobri o verdadeiro motivo da decisão do meu marido de ir embora, fiquei horrorizada. Ele fez isso para se encaixar em um grupo estúpido, para ser visto como alguém corajoso e aventureiro. Ele deixou a esposa e os filhos para trás por causa disso. Quando soube o real motivo de seu comportamento ridículo, sinceramente senti que teria sido mais aceitável se ele tivesse traído com outra mulher. Pelo menos isso seria uma razão mais respeitável para acabar com o casamento e abandonar os filhos. Mas isso não fazia sentido. Eu quis ligar para ele e gritar, mas não o fiz, porque ao aprender o verdadeiro motivo de sua partida, fiquei convencida de que ele estava louco. Não havia outra explicação. Também não havia motivo para eu tentar fazer algo para mudar sua opinião. Não adiantaria, e eu sabia disso. Decidi apenas seguir em frente e fazer o melhor para criar meus filhos como homens melhores do que o pai deles havia sido. Também resolvi trabalhar mais no meu emprego para garantir que meus filhos nunca se sentissem abandonados. Contratei uma babá e comecei a trabalhar o dobro no escritório,
para que não precisasse levar trabalho para casa. Assim que chegava em casa, todo o meu tempo era dedicado aos meus filhos. Meus pais ajudaram muito, e ocasionalmente até meus sogros ajudavam, mas mantinham isso ao mínimo, provavelmente por vergonha do que o filho deles tinha feito. Foram eles que pagaram as parcelas da pensão alimentícia todos os meses, e eu sabia disso porque, pelo que eu vi, Adam estava gastando todo o dinheiro em viagens para lugares exóticos e hotéis de luxo. Sem uma família para pensar, ele podia gastar tudo em besteiras como essa, e ninguém se importava. Criei meus filhos da melhor maneira possível. Agora tenho 2 garotinhos doces, obedientes e adoráveis que me amam e se amam. Somos tudo o que precisamos como família. Consegui esquecer quase completamente meu casamento, porque era irritante pensar nisso. Também trabalhei duro e cheguei a uma ótima posição no meu emprego, ganhando o dobro do que ganhava antes. Tudo estava indo bem nos últimos 2 anos. Não achava que tivesse mais com o que me preocupar até a semana passada, quando Adam finalmente apareceu depois de quase 3 anos desaparecido. Eu e meus filhos estávamos em casa, já que era um domingo. Temos dinheiro suficiente para comprar nossa própria casa agora, mas ainda moro no mesmo apartamento, porque gosto muito daqui e é conveniente para ir ao trabalho. Claramente deveria ter me mudado porque, infelizmente, por estar no mesmo lugar, Adam sabia onde me encontrar. Ele simplesmente apareceu na porta naquele dia, e acho que fiquei sem ar ao vê-lo depois de quase 3 anos. Nenhum de nós disse nada nos primeiros segundos, mas eu observei sua aparência, o grande buquê de rosas vermelhas que ele segurava e o sorriso dele, com lágrimas nos olhos. Pode me chamar de insensível, mas não senti nenhuma emoção positiva. Apenas ódio puro por ele. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, bati a porta com tanta força que juro que senti o chão tremer. Mandei meus filhos para o quarto, porque sabia que ele iria tentar me convencer de algo, e eu não pretendia manter a conversa em um nível apropriado para crianças. Toda raiva, mágoa e ódio estavam fervendo dentro de mim, e eu não queria que meus filhos vissem a briga feia que estava prestes a acontecer. Com certeza, assim que mandei as crianças saírem, Adam começou a reclamar que aquela não era a recepção que ele esperava. Eu podia ouvir que ele estava tentando não chorar, mas isso só me deixou mais irritada. Foi ele quem me fez passar por tudo isso por anos, e agora tinha a audácia de chorar e agir como uma vítima? Ele então começou a dizer que tinha voltado para se desculpar e que sentia muito por tudo que havia feito no passado, mas agora queria sua vida antiga de volta. Eu fiquei chocada, mas deixei que ele continuasse porque uma parte de mim queria ouvir aquele pedido de desculpas, ou o que quer que fosse. Já fazia 3 anos e nunca tive nenhum tipo de fechamento. Tentei esquecer, mas vê-lo novamente trouxe tudo de volta. E de certa forma doentia, eu estava realmente saboreando a oportunidade de mostrar a ele o quanto estávamos melhores sem ele. Queria que ele soubesse que ninguém sentiu sua falta em sua ausência. Ele continuou falando por alguns minutos sobre como se divertiu nos últimos anos, mas, no final das contas, sentia-se vazio porque não tinha ninguém para voltar para casa, exceto quartos de hotel vazios. Confessou que estava se sentindo incompleto nos últimos meses e finalmente tomou a difícil decisão de voltar para pedir desculpas e tentar consertar as coisas. Aparentemente, a euforia de viajar e explorar a vida com seu novo grupo de amigos tinha acabado depois de alguns meses, mas ele continuou com aquele estilo de vida porque tinha medo de voltar. Sentia que já que havia sacrificado tanto por aquela vida, precisava se comprometer totalmente com ela. Mas agora ele não conseguia imaginar continuar e só queria sua vida antiga de volta. Quanto mais ele falava, mais eu sentia vontade de abrir a porta e socá-lo no rosto. Não conseguia tolerar mais suas besteiras, então disse para ele simplesmente nos deixar em paz, que eu não queria vê-lo ou falar com ele naquele momento. Mas, sendo quem é, Adam acreditava que podia me convencer se continuasse falando, ficando do lado de fora da porta e implorando para que eu voltasse para ele. Depois de um tempo, aquilo começou a me irritar, e eu também precisava tirar as crianças do quarto para servir o jantar. Então bati na porta e gritei que nós não éramos mais sua família e que ele precisava ir embora. Acho que isso chocou porque depois disso não ouvi mais nada. Assim que servi o jantar para as crianças, liguei para minha advogada e contei tudo o que havia acontecido apenas por precaução. Depois disso, liguei para meus pais e expliquei sobre a visita de Adam, o que ele disse e o que eu disse a ele. Eles me tranquilizaram, dizendo que eu tinha feito a coisa certa, dadas as circunstâncias, e que eu não tinha com o que me preocupar. Não liguei para meus sogros, porque não sabia o que dizer sobre isso e tinha certeza de que descobririam mais tarde, através do próprio filho. Assim que terminei essas ligações, recebi uma chamada de Raquel. Como ela foi a pessoa que me informou sobre o motivo real da partida de Adam, atendi, porque senti que ela poderia me dizer algo sobre ele. E eu estava certa. Assim que atendi, ela perguntou se Adam tinha aparecido. Quando disse que sim, ela me contou que sua prima havia ligado para ela para informá-la sobre algo.
Raquel e eu somos amigas muito próximas, e ela sempre foi uma grande fonte de informações sobre Adam, graças à prima dela. Depois que Raquel me contou tudo anos atrás, ela avisou a prima que se houvesse algo mais sobre Adam, ela deveria informá-la diretamente, já que fui eu quem ele prejudicou. A prima de Raquel parou de se sentir orgulhosa de ter convertido Adam depois de descobrir sobre mim, mas eu nunca a culpei. A culpa era de Adam por ser tão facilmente influenciável. A prima prometeu manter Raquel informada sobre ele e até chegou a me pedir desculpas uma vez, depois de saber sobre mim. Eu a perdoei, já que nunca tive nada contra ela, mas nós não somos amigas nem nada parecido. Ela contava a Raquel o que Adam estava fazendo, e foi assim que eu soube o que ele andava aprontando, já que ele me bloqueou após o divórcio. Agora, a prima de Raquel havia entrado em contato com ela para contar a verdade sobre o motivo de Adam ter voltado, e Raquel repassou a informação para mim. O círculo de amigos deles tinha um grupo de mensagens desde que se conheceram. Poucas horas antes de Adam aparecer na minha porta, ele mandou uma mensagem para o grupo, contando o que estava prestes a fazer. Os caras apoiaram, mas Adam aparentemente surtou com o que ele chamou de apoio falso. Ele acusou os outros de traí-lo, já que ele deixou toda a vida para trás, mas eles o enganaram ao entrarem em relacionamentos ao longo dos anos. Agora ele era o único idiota que abandonou a esposa e os filhos para viajar e se divertir com os amigos. Os outros caras, que agora estavam todos namorando, disseram a ele que não era justo esperar que eles continuassem a seguir a mesma ideologia para sempre. Eles explicaram que as crenças de não se prenderem surgiram quando estavam na faixa dos 20 anos, ainda jovens. Mas agora a maioria estava chegando aos 40 e não queria mais esse estilo de vida. Na verdade, alguns deles já estavam em relacionamentos sérios que duravam mais de um ano, e um deles até estava noivo. Tudo aquilo que eles defendiam no passado tinha sido jogado pela janela, e o único que sofria agora era Adam, porque ele foi o único bobo o suficiente para acreditar nas baboseiras que eles pregavam. Adam começou a brigar feio com os caras, porque foram os mesmos que o parabenizaram quando ele me deixou. Agora, eles estavam tentando experimentar o tipo de vida que ele havia abandonado de propósito. Mesmo que os caras ainda apoiassem a decisão dele de tentar voltar à antiga vida, isso não era suficiente para Adam. Ele queria que eles se desculpassem por fazê-lo abandonar a esposa e os filhos, e foi isso que gerou a briga. Os outros caras recusaram-se a pedir desculpas, com razão. Eles disseram que nunca pediram para ele deixar a família para fazer parte do grupo. Ele teria que abandonar as ideias de viajar o mundo com eles e se divertir como eles faziam, já que tinha responsabilidades em casa e precisava pensar em mim e nas crianças. Mas ele poderia continuar amigo deles. Eles nunca deram a ele um ultimato. A decisão de abandonar tudo foi exclusivamente dele para tentar se encaixar. E agora ele estava fazendo exatamente a mesma coisa. Como a maioria dos caras estava em relacionamentos, ele se sentiu pressionado a se encaixar novamente. E foi por isso que ele voltou para nós, não por dever ou porque realmente se sentia vazio, como disse. Talvez isso fosse parte do motivo, mas não era toda a verdade. Quando ouvi tudo isso de Raquel, meu sangue ferveu, porque eu havia sentido um pouco de culpa por tê-lo rejeitado. Foi por isso que tive que ligar para os meus pais em busca de apoio emocional. Se eu soubesse dessas coisas antes de ele aparecer, ele realmente teria recebido uma bela lição minha. Mas a prima de Raquel estava muito ocupada no trabalho durante as discussões no grupo de mensagens e só viu as mensagens depois. Quando descobriu, contou para Raquel assim que conseguiu, e Raquel me informou. Acabei descobrindo tudo depois que Adam já tinha me visitado e conversado comigo. No entanto, agora que sabia as verdadeiras intenções dele, tomei a decisão de não deixá-lo voltar sob nenhuma circunstância. Também decidi que não me sentiria mal por isso. Ele nunca se sentiu culpado pelo que fez comigo e com os filhos, então não havia razão para eu me sentir assim. Ele era simplesmente uma pessoa terrível, e isso era tudo. Decidi me preparar para a próxima tentativa dele de voltar, mas isso não aconteceu nos dias seguintes. Não ouvi falar dele novamente. Mesmo depois de pedir para Raquel perguntar à prima sobre Adam, ela disse que a prima não tinha ideia do que ele estava fazendo, já que ele bloqueou todos os amigos do grupo após a briga, incluindo a prima de Raquel, que nem estava envolvida na discussão. Agora, isso era um problema maior para mim, já que se a prima de Raquel foi bloqueada, eu não tinha mais como ficar informada sobre o que ele planejava fazer a seguir. Adam era o tipo de pessoa que discutia até as decisões mais simples, como comprar um sapato, com outras pessoas antes de fazer algo. Então, ele provavelmente discutia tudo com os amigos antes de agir. Mas agora que a prima de Raquel estava fora do circuito, fiquei sem saber de nada. Naturalmente, quando meus sogros me ligaram 3 dias atrás, fui completamente pega de surpresa e não sabia o que esperar. Eles disseram que estavam ligando para discutir o que eu tinha dito a Adam no outro dia, quando ele veio me visitar para consertar as coisas.
Eu disse a eles que não queria que Adam voltasse, e que era tão simples quanto isso. Mas eles continuaram dizendo que ainda estavam pagando a pensão alimentícia e garantindo que meus filhos estivessem sendo bem criados. Por isso, eu não tinha o direito de dizer que ele não fazia mais parte da nossa família. Nós discutimos verbalmente sobre isso, porque eles estavam realmente defendendo Adam. Acabei desligando na cara deles. Desde então tenho pensado muito sobre isso, mas não consigo entender como estou errada nessa situação. Simplesmente não acho que seja o caso aqui. Meus sogros tinham razão ao dizer que cumpriram a parte deles no acordo, e Ada ainda tem direitos de visitação. Ele apenas não os usou por um bom tempo. Mas isso me deixou em dúvida sobre o que fazer agora. Por um lado, realmente desejo que meus filhos tenham um pai, mesmo sabendo que no momento eu sou suficiente para eles. Não quero privá-los de nada. Por outro lado, não sei se legalmente estou no meu direito de negar a Adam a oportunidade de voltar. Só consigo pensar nos meus filhos neste momento, porque eles são tudo para mim. Não sei o que fazer, e estou completamente perdida. Eu sou a idiota, por dizer ao meu ex-marido que eu e meus filhos não somos mais a família dele, depois que ele nos abandonou por 3 anos. Atualização 1. Oi, muito obrigada por todos os comentários e pela ajuda. Decidi que vou recorrer para tentar mudar o acordo de guarda e garantir que ele também não tenha direitos de visita. Não sei se vou conseguir ou não, mas vale a pena tentar. Já se passaram 2 dias desde que postei aqui, e esse foi o conselho que a maioria de vocês me deu, então vou seguir por esse caminho, e meus pais concordam com isso também. Pagar pensão alimentícia apenas significa que Adam e seus pais cumpriram a parte legal do acordo, mas todo o resto ficou nas minhas costas. Eu criei meus filhos enquanto ele se divertia com os amigos. Ele não pode decidir quando pode fazer parte das nossas vidas e estar conosco sob as condições dele. Atualização 2. Olá! Eu entrei com o pedido para a cessação dos direitos parentais de Adam hoje, e realmente me arrependo de não ter feito isso antes. Eu deveria ter feito isso assim que ele parou de aparecer para ver as crianças depois dos primeiros meses desde que nos deixou pela primeira vez. Mas bem, antes tarde do que nunca. Muitas pessoas aqui tinham muito a dizer sobre eu tomar essa decisão, mas retiro o que disse sobre não privar meus filhos de um pai. Eles nunca tiveram um pai presente desde o começo, e não há como prever se Adam vai decidir sumir de novo algum dia. Ele esteve ausente por 3 anos, então agora ele pode tirar uma licença permanente de ser pai e fazer o que quiser, mas não à custa das minhas emoções ou do bem-estar dos meus filhos. Isso não é algo que eu posso aceitar. E honestamente não acho que estou privando meus filhos de nada, já que eles nunca tiveram um pai de verdade. Então, não é como se fossem sentir falta dele. Atualização 3. Olá! Bem, eu não consegui fazer com que os direitos parentais dele fossem completamente revogados, mas pelo menos agora ele só pode ver as crianças se as visitas forem supervisionadas por mim. Pelo menos isso é algo, e ele não pode mais nos manipular como quiser. Se ele conseguir provar ao tribunal que é capaz e apto para ser um pai consistente, então talvez possamos renegociar esse acordo algum dia. Mas por enquanto, isso é o máximo que ele pode conseguir de nós. Quanto a mim, ele nunca vai voltar para a minha vida, e isso não é negociável. Depois da audiência no tribunal, quando ele tentou falar comigo novamente, eu explodi e finalmente disse que sabia tudo sobre a patética necessidade dele de se encaixar com os amigos. Disse que ele podia se casar com eles, porque eu estou acabada, e que se ele não fosse o pai dos meus filhos, eu provavelmente nem cusperia em alguém como ele. Então fui embora com as crianças e o deixei lá junto com os pais dele, me encarando de boca aberta, o que foi incrivelmente satisfatório. De qualquer forma, é assim que as coisas estão agora. Não sei o que o futuro reserva, mas estou feliz que tudo isso funcionou bem, pelo menos para as crianças. Elas são a minha única preocupação. Se Adam conseguir se tornar um pai responsável e assumir seu papel como pai, então talvez meus filhos não precisem crescer sem um pai e talvez não tenham que aprender a fazer a barba assistindo tutoriais online. Mas se ele tentar algo minimamente errado novamente, ele terá que lidar com as consequências. Ele já bagunçou a minha cabeça o suficiente, mas não vai fazer isso com nossos filhos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.